São 8 da noite. Terça-feira comum. A tela do computador ainda brilha, mas você já não enxerga mais nada. Apenas reflexos. O reflexo de uma vida que você não escolheu viver. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas você entregou esse poder. Entregou para seu chefe, para sua família, para a sociedade, para qualquer um, menos para você mesmo. Deixa eu te contar uma verdade brutal que os estoicos já sabiam há 2000 anos. Você está morrendo, agora, neste exato momento. Cada segundo que passa é um segundo a menos. E você está desperdiçando sua morte lenta em uma vida que não é sua. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Quantos anos você já desperdiçou fingindo estar ocupado? Fingindo que aquela planilha é importante, fingindo que aquela reunião vai mudar alguma coisa. Você se tornou um escravo voluntário. E o pior tipo de escravo, aquele que acorrentou a si mesmo e ainda agradece pelas correntes. Primeira virada: o despertar estoico. Os estoicos tinham um conceito chamado premeditatio malorum, a visualização dos males. Imaginar o pior cenário possível para se preparar mentalmente. Mas você não precisa imaginar. Você está vivendo o pior cenário agora. A morte em vida, a existência sem propósito, o desperdício sistemático do seu potencial. Epicteto, que foi escravo de verdade, ensinou: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E você? Você é senhor de quê? Do seu tempo? Não. Das suas escolhas? Não. Dos seus sonhos? Definitivamente não. Você vive no automático, acordo programado, rotina programada, pensamentos programados. Você se tornou um algoritmo humano, previsível e controlável. Segunda, trabalhar para pagar contas. Terça, trabalhar para pagar contas. Quarta, trabalhar para pagar contas. Quinta, trabalhar para pagar contas. Sexta, gastar o que sobrou. Domingo, ansiedade pela segunda. Isso não é vida. Isso é um loop de mediocridade programada. Segundo ato, a dicotomia do controle. Epicteto dividiu tudo na vida em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Sob seu controle, seus pensamentos, suas decisões, suas ações, suas reações. Fora de seu controle, absolutamente todo o resto. O que os outros pensam, o que acontece ao seu redor, o passado, o futuro. E onde você gasta sua energia? Preocupado com o que não controla, com a opinião dos outros, com o medo do fracasso, com a aprovação social. Você está jogando um jogo impossível de ganhar. Marco Aurélio governou o maior império do mundo e escreveu: você pode controlar suas ações, mas não seus resultados. Faça o que é certo e deixe o resto para o destino. Mas você faz o contrário. Você se paralisa tentando controlar resultados e abandona o único poder real que tem, a ação. Se isso está ressoando com você, pause agora e escreva nos comentários uma área da sua vida onde você tem evitado agir por medo do resultado. Seja honesto. A mudança começa com a verdade. Segundo ato, memento mori. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Os estoicos meditavam sobre isso diariamente, não por morbidez, mas por clareza. Sêneca escreveu: todo dia morremos, todo dia nos é retirada uma parte da vida. Você tem, se tiver sorte, uns 700 mil horas de vida. Já gastou quantas? 200 mil? 300 mil? E o que você tem para mostrar? Aquele diploma que seus pais queriam, aquele emprego que a sociedade aprova, aquela vida que parece boa no Instagram, mas que te deixa vazio por dentro. Os estoicos sabiam que a morte não é o problema. O problema é a vida não vivida. O problema é chegar ao fim e perceber que você nunca começou de verdade. Marco Aurélio escreveu: não é a morte que um homem deve temer, mas nunca ter começado a viver. E você? Você começou a viver ou está apenas sobrevivendo com conforto? Quarto ato, amor fati. Amor fati. Ame o seu destino.
mas não o destino que outros escolheram para você. O destino que você escolhe criar. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, disse: "Minha fórmula para a grandeza humana é amor fati, não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, e nem em toda a eternidade." Mas isso não significa aceitar passivamente a mediocridade. Significa abraçar completamente as consequências das suas escolhas. Quer continuar seguro? Abrace a insignificância que vem com isso. Quer arriscar tudo? Abrace a incerteza que vem com isso. A diferença é que uma escolha te mata lentamente por dentro. A outra te faz sentir vivo, mesmo que você falhe. Os estoicos não temiam o fracasso. Eles temiam não tentar. Catão perdeu tudo lutando pela República Romana, mas morreu livre. Sêneca foi exilado, perdeu fortuna, foi forçado a se suicidar, mas viveu segundo seus princípios. E você? Você prefere morrer confortável ou viver perigosamente? Quinto ato: a disciplina da ação. Marco Aurélio tinha uma frase: "O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho." Cada obstáculo que você enfrenta não é uma barreira. É o próprio caminho se revelando. Não tem dinheiro? Esse é o caminho. Aprenda a criar com nada. Não tem conhecimento? Esse é o caminho. Torne-se obcecado em aprender. Tem medo? Esse é o caminho. Haja apesar dele. Os estoicos chamavam isso de a disciplina da ação. Fazer o que deve ser feito quando deve ser feito, independentemente de como você se sente sobre isso. Sêneca acordava cedo, não porque gostava, mas porque era necessário. Marco Aurélio liderava guerras, não porque queria, mas porque era seu dever. Epicteto ensinava filosofia depois de conquistar sua liberdade. E você? Qual é sua desculpa para não agir? Sexto ato: a verdade final. Vou te contar algo que vai doer. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Todo mundo sabe. O gordo sabe que precisa comer menos. O pobre sabe que precisa ganhar mais. O infeliz sabe que precisa mudar. A informação nunca foi o problema. O problema é que você prefere a dor conhecida do que a incerteza da mudança. Mas os estoicos tinham uma resposta para isso. Para meditate malorum de novo. Imagine o pior cenário se você agir. Agora imagine o pior cenário se você não agir. Se você agir e falhar, você perde tempo, talvez dinheiro, talvez status, mas ganha experiência, clareza e a satisfação de ter tentado. Se você não agir, você perde a sua única vida, lentamente, dia após dia, até que não sobre nada além de arrependimento. Qual dos dois cenários é realmente pior? Sétimo e último ato: a escolha. Epicteto disse: "Ninguém pode te machucar sem sua permissão." Você deu permissão para o medo te controlar. Você deu permissão para a sociedade te moldar. Você deu permissão para a mediocridade te consumir. Mas permissões podem ser revogadas, agora, neste momento. Os estoicos acreditavam no hic nunc, aqui e agora. O único momento que existe, o único momento em que você tem poder. Não amanhã, não segunda-feira, não ano que vem. Agora. Marco Aurélio escreveu suas meditações no meio de uma guerra, não no conforto de um palácio. Sêneca escreveu suas cartas enquanto era perseguido por Nero. Epicteto ensinou filosofia depois de conquistar sua liberdade. Eles não esperaram as condições perfeitas, eles agiram nas condições que tinham. Você vai morrer, isso é certo. A única questão é, você vai morrer tendo vivido ou vai morrer tendo apenas existido? Os estoicos escolheram viver, mesmo que doesse, mesmo que fosse difícil, mesmo que custasse tudo, porque eles entenderam uma verdade fundamental. É melhor ser um humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. A zona de conforto que você tanto protege não é um abrigo, é uma prisão. E o pior tipo de prisão, aquela que você mesmo construiu e da qual você tem a chave. Sêneca disse: "Toda nova coisa excita a mente, mas uma mente educada não precisa ser excitada para encontrar prazer no exercício da virtude." Traduzo isso para você. Pare de esperar motivação, pare de esperar inspiração, pare de esperar o momento perfeito. A virtude estoica não é sobre sentimento, é sobre ação.
É sobre fazer o que deve ser feito porque deve ser feito, não porque você está inspirado. Se você chegou até aqui, você tem duas escolhas: voltar para a sua vida de sempre, fingir que não ouviu nada disso, continuar morrendo lentamente, ou comentar "eu escolho" e se comprometer publicamente a dar o primeiro passo hoje, não amanhã, hoje. Inscreva-se se você quer mais verdades que a sociedade não quer que você saiba. Ative o sino porque os próximos vídeos vão destruir completamente a matrix de mediocridade em que você vive. E compartilhe isso com aquele amigo que você sabe que precisa ouvir. Seja o mensageiro da mudança na vida de alguém. Memento mori, memento vivere. Lembre-se de que vai morrer, lembre-se de viver. A escolha sempre foi sua. A escolha sempre será sua. Escolha agora ou morra sem nunca ter escolhido nada de verdade.